galera! Hoje vamos falar sobre reações orgânicas, porém, nesse primeiro vídeo falaremos apenas sobre as reações de adição e eliminação. Antes de focar em reações orgânicas, a gente precisa entender que quando acontecem as reações orgânicas, primeiro acontece a ruptura de ligações. Então, nós temos alguns reagentes, 2 reagentes ou apenas um, e a partir disso, para formar coisas novas, nós precisamos romper ligações. Então, essa ruptura, ela pode ser chamada de cisão heterolítica, quando nós rompemos uma ligação e são gerados íons. Então, vai existir aí um cátion e um ânion. Aqui nesse exemplo, nós podemos observar melhor isso. Então, aqui está sinalizando que ocorreu a quebra dessa ligação aqui do bromo com o carbono. Nessa quebra de ligação, o carbono ficou com uma carga positiva e o bromo com uma carga negativa. Mas vamos entender por que o carbono ficou positivo e o bromo ficou negativo. Para isso, nós temos que lembrar do conceito de eletronegatividade. Então, o elemento mais eletronegativo, ele tende a puxar elétrons para ele. Então, nesse momento que ele puxa elétrons e ele rompe essa ligação com o carbono, ele vem junto com o par de elétrons que estabeleceu a ligação com o carbono. Então, aqui, ó, estão representados aqui, ó, por esse parzinho de elétrons aqui. Então, quando ocorre essa quebra, essa cisão, o bromo, que é mais eletronegativo, carrega com ele o par de elétrons, enquanto o carbono fica sem elétrons quando essa ligação acaba. Por isso que o carbono ele fica positivo, porque está com déficit de elétrons, e o bromo fica negativo porque ele pegou esse par de elétrons para ele. Então, quando ocorre uma ruptura heterolítica, ocorrem formações de íons. E quando essa cisão ela é homolítica, não ocorre formação de íons, mas sim radicais são formados. Quem são os radicais? Radicais são quando eu quebro a minha ligação entre carbono e hidrogênio, aqui nesse caso, e o que acontece? Os elétrons eles são divididos, cada um carrega um elétron para si. Então, não é como no bromo, que é super eletronegativo. Quando ocorre essa ligação, o bromo ele carrega esses dois elétrons com ele. Mas no caso entre carbono e hidrogênio, o que está acontecendo aqui? O hidrogênio carrega um elétron e o carbono carrega um elétron. Então, fica um elétron desemparelhado para cada um dos elementos, formando assim os radicais, que são representados por esse pontinho aqui, que são justamente os elétrons que foram divididos aí entre esses elementos. Depois de entender melhor sobre a ruptura dessas ligações entre os reagentes para a formação dos produtos, vamos falar um pouco sobre os reagentes. Nós temos os reagentes eletrófilos ou eletrofílicos. Esses reagentes, o que acontece? Eles têm déficit de elétrons, então eles vão atacar elementos que têm bastante elétrons. Se ele está pobre de elétrons, ele vai em busca de uma quantidade de elétrons que o satisfaça. Então, é isso que acontece. Então, aqui ele está falando que, evidentemente, os reagentes eletrófilos devem ter deficiências de elétrons, podendo ter carga positiva efetiva ou não. E são ácidos de Lewis. Por que eu grifei esse ou não? Porque pode ser que vocês fiquem na cabeça de que vai ter carga positiva e não consigam identificar muito bem esses reagentes eletrófilos. Então, ele pode ter carga positiva ou não, e são ácidos de Lewis. Que seriam os ácidos de Lewis? Geralmente as pessoas lembram bastante sobre os ácidos diarrênios, que é um conceito que a gente vê muito em química inorgânica. Aqui nós vamos falar também dos ácidos de Lewis. Vamos lá, o que seriam esses ácidos de Lewis? Espécie química que recebem pares de elétrons ao estabelecer uma ligação covalente ou coordenada de uma base de Lewis. Então, o ácido de Lewis, como ele disse aqui anteriormente, ele vai ser um elemento que vai ter deficiência de elétrons. Então, ele vai atacar elementos
vai estabelecer uma ligação com elementos que têm uma grande quantidade de elétrons. Então, vamos observar aqui. Nesse esquema, vocês conseguem ver aqui a base e o ácido de Lewis. Aqui, o bromo, o que vai acontecer? Ele está com deficiência de elétrons. Então, o que ele vai fazer? Eu vou atacar aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio que tem esse par de elétrons desemparelhado aqui. O nitrogênio que tem uma eletronegatividade super elevada. Então, nesse caso, se eu tenho um par de elétrons livres ali na base, no nitrogênio, esse reagente, que é o ácido de Lewis, vai atacar esse par de elétrons que estão no nitrogênio, estabelecendo assim uma ligação coordenada, ó, representada por essa setinha aqui. Aí nós podemos identificar ácido e base de Lewis. Alguns exemplos dos nossos reagentes eletrófilos ou eletrofílicos são H+, Cl+, esse reagente aqui, cloreto de alumínio, cloreto de ferro, o carbocátion, que é o CH3 com a carguinha positiva, ele se chama carbocátion. Então, elementos que são pobres de elétrons, eles tendem a ser reagentes eletrofílicos. Quando a gente fala de reagente nucleofílico, é o contrário dos eletrofílicos. Os nucleofílicos são os que têm essa quantidade grande de elétrons. Geralmente, eles são as bases de Lewis. Então, se ele tem uma quantidade grande de elétrons, se ele vai atacar centros de baixa densidade eletrônica, eles têm uma quantidade grande de elétrons. Nesse caso, eles vão receber uma carga negativa. Eles são geralmente ânions. Então, a hidroxila, o cloreto, cianeto, aqui o carbânion. Lembra do carbocátion, que é o CH3 com carga positiva? Nós temos o carbânion, que é o CH3 com uma carga negativa. Então, vai depender de quem ele está ligado. Então, se esse elemento, CH3, ele for mais forte, se ele tiver uma eletronegatividade muito maior, então ele vai lá pegar os elétrons para si. Mas, de forma geral, vocês conseguem identificar por isso. Tem excesso de elétrons, tem uma alta eletronegatividade, esse meu reagente, ele é nucleofílico. Aqui um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estava falando. Vamos lá. A formação do brometo de etila pode ser representada pelo mecanismo indicado pelas equações 1, 2 e 3. Então, aqui a gente quer formar o brometo de etila, esse daqui, brometo de etila, ó, MET, ET. Então, o brometo de etila, ele está aqui representado nessas três fases, nessas três equações químicas. Em relação a esse mecanismo, assinale a opção que apresenta corretamente as operações representadas pelas equações. Então, letra A corresponde a uma cisão heterolítica e 2, uma adição nucleofílica. Vamos observar aqui no 1. Olha só, meu reagente é o HCl. Quando ocorre o rompimento do HCl, formam-se cargas positivas e negativas. Lembra que cisão heterolítica, quando eu tenho formação de íons, e homolítica, eu tenho a formação de radicais. Então, a letra A, bom, o primeiro termo está correto. Ali ocorreu uma cisão heterolítica. Na 2, ele está dizendo que o 2 ocorre uma adição nucleofílica. 2. O que seria uma adição? É quando você tem dois reagentes e um deles é adicionado ao reagente que tem dupla ligação. Então, para que ocorra uma adição, é importante que tenha uma dupla ligação. Então, ocorreu sim uma adição, mas ela foi eletrofílica ou não? Aliás, uma adição nucleofílica ou não? Aqui eu estou adicionando um reagente, olha só o H+, eletrofílico e não nucleofílico, tudo bem? Então, não pode ser a letra A justamente por essa segunda opção aqui, que seria eletrofílica e não nucleofílica. B, corresponde a corresponde a uma cisão homolítica
Não, ela é heterolítica, então o B já foi. 2 corresponde a uma adição heterolítica. E 3 a uma adição nucleofílica. Então, aqui, como a gente viu anteriormente, se eu tenho uma carga positiva, aqui ocorre uma adição eletrofílica. Muito bem, então o 2 aqui foi. E aqui no 3 ocorre uma adição nucleofílica. Então, aqui, ó, olha o íon Br menos. Esse Br, ele vai ser adicionado a esse elemento aqui, ó, que está positivinho. Ele vai querer se ligar ao elemento com carga negativa. Então, nesse caso, ocorreu uma adição. Olha o bromo aqui, olha com quem ele se ligou ao elemento com carga positiva. Se ocorreu essa ligação, é uma adição. E essa adição, ela ocorreu com um reagente que tem carga negativa, um reagente que está rico em elétrons. Então, ocorreu uma adição nucleofílica. Então, o gabarito aqui vai ficar sendo a letra B. Entender esses dois conceitos, vamos começar a estudar as reações orgânicas. Vamos lá. Muita atenção nessa hora. Eu sei que reação cansa, eu sei que reação pode ser muita informação, mas preste atenção. Se ficar cansado, pausa o vídeo, bebe uma água, volta, vai no banheiro e depois volta com tudo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a reação de adição, que ocorre em transformações de moléculas orgânicas com ou não a ajuda de catalisadores e ambientes favoráveis. Então, são reações que ocorrem com a adição de átomos de hidrogênio catalisadas por metais, como níquel, platina ou paládio, promovendo a redução do composto orgânico reagente. Então, dentro das reações de adição, nós temos alguns tipos. A primeira delas é de hidrogenação. Na reação de hidrogenação, o que acontece? Eu tenho hidrogênios querendo ser adicionados à molécula. Então, preste atenção aqui. Nós temos H2, que está aqui abertinho, hidrogênio ligado a hidrogênio, e ocorre o quê? A quebra dessa ligação. Aqui por esse rádiozinho, esse rádio não, raiozinho. Então, um dos hidrogênios vai para um dos carbonos. E o segundo hidrogênio vai para o segundo carbono. Lembrem-se, é importante que na reação de adição tenha um alceno, ou seja, um elemento que tenha ligação dupla. Então, geralmente isso vai acontecer com elementos que têm ligação dupla ou tripla, tá bom? Então, vamos lá. Hidrogênio vai ser adicionado a um dos carbonos. Então, eu rompo essa dupla ligação e os elétrons que ficam vazios, que vão ficar sobrando ali desse rompimento de ligação, vai ser adicionado o hidrogênio. Então, assim, o carbono ele vai continuar fazendo 4 ligações. Então, esse carbono aqui, ó, que tá fazendo esse primeiro aqui, tá, gente? Tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Quando eu acabo com uma das ligações, ele vai ficar fazendo 3. Falta uma para ele se estabilizar. Então, é por isso que um dos hidrogênios é incorporado a esse carbono. Daí, o segundo carbono, ele também, aliás, que é o primeiro, né? Começando da esquerda para a direita. Mas esse segundo carbono aqui, ele também vai ficar com falta de ligação. Se rompeu essa ligação dupla, então o que vai acontecer? O segundo hidrogênio vai ser incorporado a esse carbono aqui, esse primeiro carbono. Então, formando essa espécie aqui, ó, carbono com ligação dupla entre carbonos. Lembra que a dupla se rompeu. E assim vão ser formados um CH3 e CH3, tá bom? Muito que bem. Vamos olhar aqui a esse segundo exemplo. Aqui a gente tem o H2, que é sempre bom expor a molécula para vocês identificarem melhor. Então, tá aqui. Aí temos a dupla ligação se rompeu, foi para o espaço. O que acontece? Carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3 com o hidrogênio, que ele já possui, 4 com o carbono vizinho.
Quebrou essa ligação, um hidrogênio vai para um dos carbonos e o outro hidrogênio vai para outro carbono. Olha, lembre-se, você não pode adicionar hidrogênio num carbono que não está fazendo parte da dupla ligação, tudo bem? Então, esse elemento aqui, que seriam alcenos, se transformaram em alcanos, ou seja, elementos que só têm ligações simples entre carbonos. Quando ocorre a halogenação, ou seja, ocorre com halogênios, então flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tenécio. Então, ocorrem entre halogênios. Então, aqui nós tínhamos o gás cloro, Cl2. E o Cl2, ele expôs a ligação entre esses cloros. Mesma coisa de sempre. Se é uma adição, eu vou ali na minha dupla ligação, rompo elas e daí eu adiciono esses cloros que são os halogênios, no caso. Daí, o propeno se transformou nessa molécula aqui. 2 dicloro, ó, são 2 cloros, 2 grupamentos cloros, propano. Então, 2, 3, prop, e só ligações duplas, ligações simples entre carbonos, infixo AN e O de hidrocarboneto. 2 dicloropropano. Aqui nos hidrohalogenados, que é uma reação que vai acontecer, a adição de um hidrohalogenado, que seria hidrogênio ligado a um halogênio. Então, aqui nós temos uma regra, que é a regra do Markovnikov, que diz que o halogênio ele é direcionado ao carbono menos hidrogenado. O que isso significa? Aqui está a minha dupla. Aí eu tenho que escolher qual carbono vai receber o halogênio. Esse daqui ou esse daqui? Notem que esse carbono aqui, ele está ligado a apenas um hidrogênio. E o carboninho da ponta está ligado a 2 hidrogênios. Então, nesse caso, o hidrogênio ele vai para o carbono mais halogenado, formando ó, o CH3 aqui. E o cloro vai para o carbono menos halogenado, aqui, ó, ficando nessa posição aqui. Pessoal, tanto faz se vocês forem representar com com cloro para cima ou cloro na posição de baixo, tá tudo certo, tá bom? O importante é que ele vá ser direcionado para o carbono menos hidrogenado. Então, é assim que é formado. Ah, não vai formar o outro elemento. Quando a gente faz uma reação química, nem tudo é 100%, né? Não vai ser formado 100% desse 2-cloropropano. Não. Quando a gente faz uma reação química, existem elementos que vão ser formados em maiores quantidades. Então, a gente diz que a maior quantidade de produto de cloropropano que foi formado é nessa posição aí, o cloro indo para o carbono menos hidrogenado. Mas pode ter uma quantidade pouca em que o cloro foi para o carbono mais hidrogenado. Porém, a gente representa essa ligação aqui como um produto principal, tá bom? É um produto que acontece com maior frequência, com maior quantidade. E, para finalizar, nós vamos falar da hidratação. Então, a hidratação é uma reação de adição. Então, eu estou adicionando água. Então, aqui, olha como é exposto o H2O. Ó, isso aqui é a água. E como ele é dividido para entrar na ligação, para entrar na reação química. É H separado da hidroxila. Então, vai ser H, ligaçãozinha aqui simples, e o OH. Então, só vai acontecer dessa forma, tá bom? Você não vai adicionar uma água toda em um elemento só. Você vai dividir. H vai para um dos carbonos, ó, formando CH3 aqui, ó. E o OH, ele vai entrar no segundo carbono. Ó, o OH aqui. Lembrem-se que, seguindo a regra de Markov-Nikov,
Também, a hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado. Outra coisa que eu queria falar com vocês. O que seria isso aqui, ó, em cima da setinha? Às vezes, em cima da seta, ele tá te dizendo que tem um catalisador. Às vezes tem um sódio, às vezes tem um astato, às vezes tem um elemento assim aleatório. Só para dizer que ocorreu ali por via catalisador, só para acelerar a reação. E aqui está dizendo meio ácido, porque essa reação ela só vai acontecer se ele estiver num meio que está um pouco ácido, com pH baixo. Para que isso ocorra, eu preciso arrumar ali o meu meio, né, reacional, para que as coisas aconteçam da melhor forma. E aqui eu representei essa hidratação também para explicar a regra de Markov-Nikov, onde o OH foi adicionado ao carbono menos hidrogenado. Então, esse carbono aqui. E o hidrogênio foi para o carbono mais hidrogenado nessa posição aqui. Ou ele também pode ser o hidrogênio de cima, o hidrogênio de baixo, não se preocupem com isso. Enfim, vamos falar sobre a adição em aromáticos. Vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei que as ligações duplas elas são quebradas. Então, eu rompi essas ligações aqui, ó, elas são rompidas. E essas ligações em aromáticos, reações de adição em aromáticos, são bem difíceis de acontecer, porque geralmente acontecem reações de substituição em aromáticos e não reações de adição. Para acontecer uma reação de adição, precisa de muitos fatores, porque o benzeno ele é fechado, ele é bem estável, ele não é reativo. Não é fácil eu conseguir reagir o benzeno com alguém. Então, as condições para que essa reação aconteça são bem grandes, são bem extremas. Ó, eu preciso de um catalisador, eu preciso de uma alta pressão e o triangulinho representa temperatura. Então, eu tenho que forçar a quebra dessas ligações aí. Quando eu forço a quebra dessas ligações, eu estou adicionando 3 moléculas, 3 mols de H2. Ou seja, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Quando eu rompo essa ligação aqui, esses 2 carbonos aqui, ó, cada um recebe um hidrogênio. Aqui, ó, recebi um hidrogênio. Aqui também, ó, já foram 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E assim, o meu benzeno, o meu anel aromático se torna um ciclo hexano, porque eu quebrei todas as minhas ligações duplas e incorporei hidrogênios para os carbonos não ficarem com déficit de ligações. E aqui ocorreu uma reação de adição com um halogênio, que é o Cl2, com 6 moléculas de cloro, formando essa espécie aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexacloro ciclo hexano. Eu adicionei 6 átomos de cloro no meu anel aromático. Então, todas aquelas etapas de hidrogenação, de halogenação, hidrohalogenação também podem acontecer com os aromáticos. Então, eles podem acontecer com os aromáticos, elementos com compostos de ciclos fechados, ciclos, né, cadeias fechadas e assim por diante. Qual é o contrário de reação de adição? É reação de eliminação. Então, na reação de eliminação, eu vou retirar elementos, retirar átomos e vou promover a formação de duplas ligações. É bem ao contrário mesmo da reação de adição. E tem uma regrinha. Aqui, a regra de Seitz-F diz que nas reações de eliminação ocorre a retirada do átomo de hidrogênio de uma estrutura orgânica. Dá-se preferência ao hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado. Então, aqui, o que está acontecendo? Está ocorrendo uma reação de desidratação. Por que desidratação? Olha só, eu estou tirando um hidrogênio desse carbono e estou tirando a hidroxila do segundo carbono. Quando eu aqueço essa estrutura, esses dois elementos eles são retirados. Essa ligaçãozinha aqui rompe, ó, e eles saem da estrutura, da molécula. E assim, quando eles saem da molécula, o carbono ele vai ficar com
vai querer fazer ligação. Ele quer se ligar a alguém, gente. Ele vai ficar sozinho? Não, ele vai formar uma ligação dupla com o carbono vizinho. Olha ela aqui. Então, e formando quem? A água. Então, retirei a água, desidratação, uma reação de desidratação ou eliminação de água. Aqui, eu estou retirando um zinco. O que está acontecendo? Eu estou reagindo, desculpa, um zinco não, cloro. Eu estou reagindo com zinco metálico. O zinco metálico, como ele é muito reativo, ele vai, vai logo paquerar aqui, ó, com um cloro. E ele, que ele tá ali com seu NOx zero, ele quer fazer ligação, ele é um elemento, ele é um metal bem reativo, então, em condições propícias, ele vai estabelecer a ligação com os dois átomos de cloro. Então, ele vai assim, ó, ele vai roubar esse cloro do primeiro carbono e do segundo carbono, formando essa espécie aqui, ó, cloreto de zinco. Então, nesse caso, eu formei, quando eu tiro esses dois cloros da estrutura, eu formo uma ligação dupla aqui, ó, entre os carbonos. E assim ocorre uma reação de desalogenação. Ah, vai ser só com zinco? Não, você pode utilizar outros elementos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ocorreu a eliminação ali de dois elementos da minha molécula. Quais foram esses elementos? Ah, foram dois halogênios, então é uma reação de desalogenação. Ah, na primeira estrutura, olha, vocês vão analisar uma reação química, uma reação orgânica, observando o que está acontecendo. Então, vocês têm que ter olhos apurados para conseguir identificar o que aconteceu. Ah, formou uma ligação dupla e apareceu uma água. O que pode ter acontecido? Entendeu? Então, vocês vão ter que ter esse feeling de identificar o que pode ter acontecido na estrutura. Vamos para mais um exemplo de reação de eliminação, que é a desidrohalogenação. Esse D está relacionado com eliminação, hidrogênio e halogenação, halogênio. Então, eu estou eliminando da minha molécula um hidrogênio e um halogênio. Olhando aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho o bromo, que é o meu halogênio, e um hidrogênio vizinho. O que vai acontecer nessas condições aqui, onde eu tenho um catalisador que é uma base forte, o hidróxido de potássio, e no meu meio reacional também tem presença de álcool. O que vai acontecer? Tudo isso aí é para favorecer essa reação de eliminação. Então, não se preocupem com essas informações aqui do meio, tá bom? Rompi minha ligação, carbono e bromo, carbono e hidrogênio. Quando ocorre esse rompimento, o hidrogênio vai se ligar ao bromo, formando o ácido bromídico. E aqui nesse caso, eu vou ter a formação de uma dupla entre os carbonos, porque eles estão com déficit. Outra coisa importante, gente, não sei se vocês repararam que na reação de eliminação eu tenho um reagente para formar dois produtos. E na reação de adição, o que acontece? Eu tenho dois reagentes que vai formar um produto. Então, realmente, a reação de eliminação é ao contrário da reação de adição. Voltando, aqui está dizendo que a reação ela é predominante, ou seja, é uma reação que meu produto principal é o primeiro. Mas também pode ocorrer o meu produto que não é principal, que é a minha reação mínima. O que acontece? Ele dá preferência de retirar hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Ó, olha só o que ele está falando. É a regra do Zaitsev. Então, eu não vou dar preferência de retirar hidrogênio desse primeiro carbono aqui. Eu vou tirar do que está menos hidrogenado. Então, ocorre essa reação aqui? Ocorre. Mas de forma mínima. Ela não é a preferência. Ela não é a principal. Tudo bem? Então, aqui são reações de substituição que a gente vai ver na próxima aula. E são reações muito
utilizáveis, muito usuais. Então, take it easy, que na próxima aula a gente vai falar sobre as reações de substituição, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Fui!